Salvação é possível sem ler a Bíblia? A verdade que muitas igrejas escondem. Será mesmo que a leitura da Bíblia é um pré-requisito absoluto para a salvação? Essa é uma pergunta crucial que merece nossa atenção. Será que Deus condenaria aqueles que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não tiveram acesso às Escrituras? É fundamental desvendarmos a verdade sobre a salvação, libertando-nos de interpretações limitantes. Precisamos questionar dogmas que podem obscurecer a real natureza de Deus e seu amor incondicional. Vamos juntos nessa jornada de descoberta. Afinal, a salvação é um presente divino, oferecido a todos, independentemente de sua capacidade de ler ou possuir uma Bíblia? A resposta pode surpreender você. Deus se revela de diversas maneiras, não apenas através da Bíblia. As Escrituras são um guia valioso, mas não o único meio pelo qual Deus se manifesta. Ele usa a criação, a consciência e o Espírito Santo para alcançar seus filhos. Hebreus 1 verso 1 e 2 nos lembra que Deus falou aos nossos pais pelos profetas, e nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho. Essa revelação progressiva demonstra a amplitude da comunicação divina. A Bíblia é parte dessa comunicação, mas não a esgota. Portanto, reconhecer a Bíblia como um guia para a salvação é importante, mas não podemos limitá-la como a única forma de acesso a Deus. A fé genuína pode florescer mesmo sem o conhecimento formal das Escrituras. O que acontece com aqueles que viveram antes da invenção da imprensa ou em regiões remotas do planeta? Seriam essas pessoas automaticamente excluídas da graça divina por não terem acesso à Bíblia? Essa ideia parece injusta e contrária ao caráter amoroso de Deus. Pense nos povos indígenas, nas comunidades isoladas e nos escravos que foram privados do direito de ler. Será que Deus os abandonaria simplesmente por não terem tido a oportunidade de conhecer as Escrituras? A resposta, creio eu, é um sonoro não. Deus é justo e misericordioso, e sua salvação alcança todos que o buscam de coração, independentemente de sua localização geográfica ou condição social. A falta de acesso à Bíblia não é uma barreira intransponível para a graça divina. Romanos 1 verso 20 nos diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, são claramente vistos desde a criação do mundo. Eles são percebidos através das coisas criadas, de modo que tais homens são indesculpáveis. A natureza, os céus e a própria existência humana são testemunhos da presença divina. Através da observação da natureza, da beleza do universo e da complexidade da vida, podemos vislumbrar a grandeza de Deus. A criação é uma poderosa ferramenta de revelação, acessível a todos, independentemente de sua alfabetização ou religião. A moralidade inerente ao ser humano, a consciência que nos guia e o senso de justiça que nos impulsiona também são manifestações da presença de Deus. Ele se revela em cada aspecto da nossa existência. É um equívoco pensar que a salvação depende exclusivamente da presença de um missionário ou da disponibilidade de uma Bíblia. Deus é onipresente e onisciente, e seu Espírito Santo atua em todos os corações, buscando aqueles que anseiam pela verdade. 1 Timóteo 2:4 afirma que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse versículo revela o desejo universal de Deus pela salvação da humanidade. Ele não limita sua graça a um grupo seleto de pessoas. O Espírito Santo trabalha nos corações daqueles que buscam a verdade, mesmo sem o conhecimento formal das Escrituras. Ele os guia, os ilumina e os capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. A salvação é uma obra divina, não uma conquista humana. Romanos 2 verso 13 a 15 nos ensina que os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente as coisas da lei, tornando-se lei para si mesmos. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, a consciência deles também dá testemunho, e os seus pensamentos ora os acusam, ora os defendem. Deus pode julgar aqueles que não conhecem a Bíblia com base em sua consciência e em sua capacidade de discernir o bem do mal. Viver de acordo com os princípios divinos, rejeitando o pecado e buscando a justiça, é uma forma de honrar a Deus, mesmo sem o conhecimento formal das Escrituras. A consciência é uma bússola moral que nos orienta em direção à verdade. Ela nos adverte quando estamos prestes a tomar um caminho errado e nos recompensa quando agimos corretamente. Deus usa a consciência para guiar seus filhos, independentemente de sua religião ou cultura. Algumas igrejas usam o medo para manipular seus seguidores, fazendo-os acreditar que a salvação é exclusiva para aqueles que leem a Bíblia. Essa tática é cruel e injusta, pois ignora a realidade de milhões de pessoas que não têm acesso às Escrituras. Seria justo condenar alguém simplesmente por não ter tido a oportunidade de ler a Bíblia? Imagine uma mãe analfabeta que ama a Deus de todo o coração, mas não sabe ler. Ou um escravo que foi privado de sua liberdade e de seu direito à educação.
Seriam essas pessoas excluídas da graça divina? A manipulação do medo é uma ferramenta poderosa, mas perigosa. Ela distorce a imagem de Deus e impede que as pessoas experimentem a verdadeira liberdade que Ele oferece. A salvação é um presente de amor, não uma recompensa para aqueles que cumprem determinados requisitos. Lucas 12 verso 47 e 48 nos adverte que o servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem a cumpre, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Aqueles que têm maior acesso à Bíblia têm uma maior responsabilidade de viver de acordo com seus ensinamentos. O conhecimento é um privilégio, não uma condenação. Quanto mais sabemos, mais somos responsáveis por nossas ações. A Bíblia nos ensina a amar a Deus e ao próximo, a perdoar, a ser compassivos e a buscar a justiça. Se conhecemos esses ensinamentos, devemos nos esforçar para vivê-los em nossa vida diária. O conhecimento sem ação é inútil. Ter acesso à Bíblia é um presente maravilhoso de Deus. Ela nos revela sua natureza, seus propósitos e seu plano de salvação. Devemos valorizar e estudar as Escrituras com diligência e humildade. Lucas 24 verso 27 nos conta que Jesus explicou-lhes as Escrituras em todas as passagens que se referiam a ele. A Bíblia é um livro que nos leva a Cristo. Ela nos revela sua identidade, sua missão e seu amor por nós. Estudar a Bíblia nos fortalece contra os falsos ensinamentos e nos ajuda a discernir a verdade do erro. Ela nos equipa para enfrentar os desafios da vida e nos dá esperança para o futuro. A Bíblia é um tesouro inestimável que devemos guardar em nossos corações. Mateus 24 verso 24 nos adverte que falsos cristos e falsos profetas se levantarão e realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Muitos estão sendo enganados por não estudarem a palavra de Deus. Deus, em sua misericórdia, alcança aqueles que não têm acesso completo à verdade. Ele usa sua graça para iluminar seus corações e guiá-los em direção à salvação. A falta de conhecimento não é uma barreira intransponível para o amor de Deus. A Bíblia é uma ferramenta essencial para nos proteger do engano. Ela nos dá discernimento para reconhecer os falsos ensinamentos e nos ajuda a permanecer firmes na verdade. Estudar a Bíblia é uma forma de nos armarmos contra as artimanhas do inimigo. A Bíblia é essencial para aqueles que têm acesso a ela. Ela nos revela a vontade de Deus e nos guia em direção à salvação. No entanto, Deus pode alcançar as pessoas de outras maneiras. A criação e a consciência são avenidas para a revelação de Deus. Elas nos mostram sua grandeza, seu poder e seu amor. O Espírito Santo trabalha em cada coração humano, chamando-o à verdade. Deus julgará cada pessoa com base na luz que recebeu, garantindo a justiça e a misericórdia. Ele não condenará aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a Bíblia, mas os julgará com base em sua consciência e em sua resposta à sua graça. Abrace essa verdade e confie na justiça e na misericórdia de Deus. Ele é um Pai amoroso que deseja que todos os seus filhos sejam salvos. Sua graça é suficiente para todos, independentemente de sua religião, cultura ou condição social. 1 Coríntios 15 verso 51 a 54 nos revela um mistério, e nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal, da imortalidade. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: e a morte foi tragada pela vitória. Você aceitará essa verdade?